A correção fraterna é um tema bastante recorrente e está presente em muitas cartas mensais e muitos escritos de sacerdotes, bispos e papas. Os ensinamentos de Jesus não são normas de etiqueta para comportamento em público, mas preceitos para o verdadeiro amor ao próximo. No caminho de Jerusalém, Jesus continua instruindo seus discípulos, conforme o texto de Lucas e Mateus. Ele menciona 3 temas de fundamental importância para os discípulos, para a igreja futura, para os cristãos em busca de santidade. São eles que constituem os pilares do seu ensinamento. Prioridade com os pequenininhos, crianças pobres e excluídos, o perdão do irmão com amor, a fé para alcançar esses objetivos. Jesus foi muito severo, aparentando talvez um certo exagero ao tratar dessas prioridades. Quanto à correção fraterna, ele destaca o perdão, pois o perdão deve ser concedido a quem se arrepende, 7 vezes por dia, ou até 77 vezes se for o caso. Jesus quis afirmar que o perdão não deve ter limites, pois o amor ao próximo tem de ser cultivado em sua plenitude e está acima de qualquer sentimento. Viver em comunidade não é fácil, exige a procura de harmonia. A ausência de perdão pode alimentar o ódio, a vingança, dividir as pessoas, afastando-os de Cristo e do reino. Ao contrário, o perdão consolida a paz, a convivência amorosa e reconcilia. Que seja franco, sincero, com humildade e com amor no coração. De acordo com o padre Cafarel, o princípio é querer o bem do outro, com caridade e verdadeiro sentimento de amor fraterno. O motivo da correção fraterna, portanto, é trilhar o caminho da santidade, com fé no coração e desejo de levar os outros para o céu. Há uma regra de vida para os cristãos que é a de sempre procurar a salvação das almas, sobretudo daquelas que correm mais perigo de ir para o inferno. Amar significa desejar levar as pessoas para o céu. A regra da correção fraterna é, obviamente, o amor. Em um de seus sermões, número 82, Santo Agostinho diz que, antes de qualquer correção ao irmão, é preciso examinar por que aquela correção é necessária. Se trata apenas de uma satisfação própria pela injúria sofrida, então, explica Santo Agostinho, essa correção não é boa obra. Se, todavia, a correção visa ganhar aquela alma para Cristo, neste caso, se trata de boa obra e dever indeclinável. O motor de cada ação humana precisa ser a misericórdia. A correção fraterna é necessária e é de Deus, mas tem que ser movida pelo amor e pela intenção de ajudar a quem errou. A correção fraterna é necessária, é importante, é útil, é de Deus, mas é muito difícil corrigir e mais difícil ainda ser corrigido. Tanto quem vai corrigir como quem vai ser corrigido tem que, em primeiro lugar, tirar do seu coração o ressentimento, a mágoa e, sobretudo, o orgulho, porque a correção fraterna tem que ser movida pelo amor. Precisamos de uma comunidade em comunhão. A comunhão exige um compromisso sério, até mesmo um esforço, e é uma questão de ser responsável e guardião também do outro. É preciso prestar atenção para não ler nas palavras de Jesus um procedimento jurídico cristão, a ser observado como uma lei. Certamente Jesus se inspira naquilo que se lê no Levítico. Não guarde no teu coração ódio contra o teu irmão. Repreenda abertamente o seu próximo e assim você não carregará o pecado dele. Ele não dá uma nova lei capaz de resolver os conflitos e de eliminar os pecados,
mas pede que no meio das tensões, dos conflitos, das controvérsias e das ofensas que inevitavelmente ocorrem em toda a comunidade, permaneça o desejo de comunhão, a vontade de edificação comum, a responsabilidade inteligente de cada um para com todos. Quando ocorre o pecado grave e manifesto na comunidade cristã, é preciso agir com criatividade, sabedoria, paciência e, acima de tudo, misericórdia. Portanto, todo o possível deve ser tentado para aquele que se perdeu reencontre o caminho da vida e aquele que ofendeu o irmão reencontre o caminho da reconciliação. Jesus pede simplesmente isso, mas constatamos como é difícil nas comunidades cristãs este simples passo rumo à comunhão. Parece que a arte de administrar e corrigir o outro, arte certamente delicada e difícil, não é possível, e em vez disso dá lugar à indiferença por parte daqueles que estão preocupados demais consigo mesmos e com a própria salvação para pensar nos outros. Essas patologias vividas às vezes pela comunidade e, esgotada toda a possibilidade de correção de um irmão que continua habitando no pecado grave, só resta rezar, devolvendo o outro à misericórdia do Senhor e ao poder da graça. Não há obra maior de misericórdia do que a correção fraterna. Corrigir é ajudar-nos a ser melhor. É ajudar o outro a ver e a perceber o que não está vendo. Temos necessidade de nos corrigir constantemente e precisamos do auxílio uns dos outros para corrigir fraternalmente. Abençoados são os pais que fraternalmente orientam os filhos, os esposos que se corrigem mutuamente, e até os filhos que, com respeito e carinho, podem corrigir seus pais. Que beleza quando os pais permitem que os filhos o façam. Muitos são os amigos que podem se aproximar e com fraternidade se expressarem. O problema é quando o orgulho toma conta de nós e nos impede de aceitarmos sermos corrigidos. É triste não termos ninguém para nos corrigir, nem pai, nem mãe, nem irmão e nem amigos. Principalmente quando não enxergamos que a correção vem de Deus e impedimos que nos corrija. Mateus 7, 4 a 5. E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se quiser conquistar seu irmão, corrija a você mesmo em primeiro lugar. Corrija-se na forma de falar e de agir. A correção deve ser evangélica, firme, sem expor o outro e sempre com carinho. A correção fraterna é a maior obra de amor que podemos ter uns pelos outros. O resgate de um irmão, de uma irmã, é obra delicada, cansativa, que requer paciência e deve ser inspirada apenas pela misericórdia. Porque todos somos fracos, todos caímos e precisamos ser ajudados e perdoados. Na comunidade cristã, não há puros que ajudam os impuros, ou sãos que cuidam dos doentes. Mais cedo ou mais tarde, conhecemos o pecado e precisamos de uma ajuda inteligente e verdadeiramente misericordiosa, a ajuda que viria de Deus. De fato, é preciso se salvar juntos, como Bento escreve ainda na regra: Cristo nos conduz a todos juntos à vida eterna. Ninguém se salva sozinho. Que salvação seria essa que diz respeito apenas a mim mesmo, sem os outros? Que reino de Deus seria aquele em que se entra sozinho enquanto os outros ficam de fora? Que solidão, que tristeza. Precisamente por isso, Jesus pede aos seus discípulos que, quando rezem, estejam em comunhão. Não basta rezar uns ao lado dos outros, justapostos. Não basta rezar com as mesmas fórmulas ou fazer os mesmos gestos. Para que a oração seja autêntica
e a liturgia agradável a Deus, é preciso, sobretudo, concordar na caridade e ser comunhão. Então, a oração é ouvida, porque onde há sinfonia dos corações, lá está o Espírito Santo, o dom dos dons, sempre concedido a quem o invoca. E bastam poucos, 2 ou 3, que rezam na fé de Cristo Senhor, para que o próprio Cristo esteja presente. Diziam os rabinos: quando 2 ou 3 estão juntos e entre eles ressoam as palavras da Torá, então a Shekinah, a presença de Deus, está no meio deles. Analogamente, Jesus diz que, quando mesmo apenas 2 ou 3 irmãos ou irmãs se reúnem no seu nome, na caridade recíproca, então ele está presente. Sim, Jesus está presente lá onde se vive o amor, a caridade entre os irmãos e entre as irmãs. A correção fraterna, sublinhou Bento XVI, se explica por quê. Há uma corresponsabilidade no caminho da vida cristã. Cada um, consciente dos seus próprios limites e defeitos, está chamado a receber a correção fraterna e a ajudar os outros com esse serviço particular. Outro fruto da caridade na comunidade é a oração conjunta, continuou explicando. Citando o Evangelho, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meio de meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. A oração de uma pessoa atinge o topo celeste. A oração de 2 ou mais pessoas supera topos, viaja além dos horizontes, ultrapassa dimensões e agrada imensuravelmente o coração divino. A oração pessoal certamente é importante e mais ainda indispensável, mas se o Senhor garante a sua presença à comunidade, que ainda que seja muito pequena, está unida e unânime, porque reflete a realidade de Deus uno e trino, perfeita comunhão do amor, disse. Dessa forma, mais de um unido em nome do Pai é sinal de contemplação a Deus. É um ato de extrema fé e pureza de alma. É um ato que, além da adoração do Supremo Criador, enaltece a união humana em prol de um mesmo objetivo, a harmonia interior. Já a oração conjugal atinge seu ápice no amor de Deus, sendo vivenciada em casal, o que é um privilégio para a relação dos cônjuges e que se mostra como sagrada forma de oração cristã e poderoso instrumento para a correção fraterna no matrimônio, e que estreita e habilita com amor a capacidade de compreender um ao outro. Por este motivo, o bispo de Roma concluiu com seu conselho aos peregrinos: devemos nos exercitar tanto na correção fraterna, que requer muita humildade e simplicidade de coração, como na oração, para que se eleve a Deus a partir de uma comunidade verdadeiramente unida a Cristo. Numa visão real e coletiva da existência humana, concluímos que cada indivíduo deve auxiliar os outros nos momentos de fraqueza e desânimo. A Bíblia dá sustentação para isso quando diz: não fecheis o coração. Nenhuma pessoa deve viver como uma ilha introspectiva e despreocupada com os demais. O sentido pleno da vida é marcado pela convivência fraterna. Como vimos anteriormente, falamos da correção fraterna, da capacidade de superar picuinhas, desentendimentos e hermetismos, no sentido de fechamento do próprio mundo. As pessoas erradas precisam ser advertidas de seus atos irresponsáveis e não simplesmente condenadas sumariamente, como aliás a gente vê muito isso nas mídias sociais.
torna-se um ato bonito de responsabilidade de uns para os outros. Não existe só a correção ativa, mas também a passiva. Não só o dever de corrigir, mas também o dever de deixar-se corrigir. Mais ainda, aqui é onde se vê se alguém amadureceu bastante para corrigir os demais. Quem quer corrigir o outro deve estar disposto também a deixar-se corrigir. Quando se vê alguém receber uma observação e responder com simplicidade: tens razão, obrigado por ter me dito isso. Admira-o, estás diante de um autêntico cristão. Concluindo, pessoal, o motivo da correção fraterna deve ser sempre o desejo de levar os outros para o céu. Esteja essa correção em qualquer um dos estágios apresentados anteriormente. A Igreja, nos passos de seu divino esposo, preocupa-se com a pessoa humana até o fim, porque em tudo deve estar o amor. De fato, a vida cristã compõe a correção fraterna, embora, como foi apresentado, não é fácil estar de um lado ou do outro. A humildade e a caridade são os instrumentos necessários para esta empreitada. Se corrige por causa do amor que se tem, por quem se corrige e por amor ao todo. Porque o mal cometido por um dos membros pode prejudicar o todo. A correção fraterna requer atenção para o momento certo de se corrigir e também de ser corrigido. Requer espiritualidade e graça para aceitar a correção e também se corrigir. Às vezes, é mais fácil deixar o barco correr solto que intervir na correção. É mais cômodo e menos comprometedor. Só não é o mais cristão. Faz-se necessário muito discernimento e presença de espírito que só a graça de Deus pode nos dar. Vamos em frente e perdoemos-nos mutuamente com sensibilidade e amor na correção de amor fraterno.